Meu nome é Clarice, sou da turma 92 e hoje eu vim apresentar para vocês operações entre monômios. Então, operações entre monômios é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real. Nos monômios não se encontra o uso da adição ou da subtração, pelo menos explicitamente. Isso não quer dizer que ele não apareça em alguma das somas. Para a gente resolver uma operação, devemos elevar um monômio a uma potência e elevar cada fato desse monômio à sua potência. Na prática, elevamos o coeficiente numérico à potência e multiplicamos cada um dos expoentes das variáveis pelo expoente da potência. Para a gente multiplicar, não é necessário que eles sejam semelhantes um ao outro. Basta multiplicar o coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Na adição ou subtração de monômios, somamos ou subtraímos os coeficientes dos monômios que têm a parte literal igual. Aí eu vou deixar para vocês alguns exemplos de como dá para fazer a soma. Tem vários exemplos diferentes e vocês dão uma olhadinha. Como vocês podem ver, nesse primeiro exemplo dá para fazer com letra, nesse segundo dá para fazer elevando o número acima, nesse terceiro dá para fazer elevando o número acima com letra também, e nesse aqui vocês estão dando para ver que é totalmente diferente dos outros, dá para usar letra e o expoente em cima também. Agora eu vou mostrar para vocês a operação entre monômios de grau. O grau de um monômio é a soma dos expoentes da sua parte literal. Por exemplo, 9x elevado a 5 possui apenas um expoente. Então, o monômio é do quinto grau. 8x elevado a 2, y elevado a 4. Possui dois expoentes, que é o 2 e o 4. Então, devemos somá-los, 2 mais 4, que dá igual a 6. Portanto, esse polinômio é de 6 graus. Vou deixar para vocês alguns exemplos de como que dá para fazer. Como vocês podem ver ali, ó, A, B, C, que é A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1, que dá terceiro grau. Aí podemos ver ali a segunda, x elevado a 2, y elevado a 1, z elevado a 2, que dá quinto grau. Aí 2x elevado a 1 dá 1 grau, e o 5 dá grau 0, porque é um número só. E no segundo ali, ó, podemos ver que é 2x elevado a 3, y elevado a 2, que dá 3 mais 2, que dá igual ao quinto grau. Como vocês podem ver, dá para fazer de vários jeitos. Como também dá para fazer o a elevado a 1, o b elevado a 2, que dá 1 mais 2 igual a 3 grau. Aí tem o menos 5, m elevado a 2, m elevado a 4, que dá igual a 2 mais 4, que é igual a 6 graus. A última ali é 9x elevado a 5, yk elevado a 6, que vai dar igual 5 mais 1 mais 6, que dá igual a 12 graus. Como vocês podem ver, ali eles só somam os números que vão elevado, entendeu? Só somam os expoentes para dar o resultado certo, que é, por exemplo, 3 graus, 5 graus, 1 grau. E quando sobra apenas um número, dá grau 0, porque fica só um número sem soma. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou determinar o grau do monômio. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o grau desse monômio. Aqui, ó, a primeira vai ficar quinto grau, ó. A segunda vai ficar 4 grau.
E a última vai ficar terceiro grau. Olha só para vocês verem a diferença de como dá para fazer de várias formas. Aqui é uma forma totalmente diferente, aí a última já é outra totalmente diferente. Dá para fazer de várias formas. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Oi, meu nome é Ailiane Marim, da turma 8º1 da Escola Evias. O nosso trabalho foi feito em grupo pelos colegas João Victor, Bruna Guerra, Cauane Moreira, Ailiane Marim e Maria Luísa. O tema da nossa pesquisa é a grandeza temperatura. Muitas pessoas pensam que a temperatura é só botar um termômetro no corpo e medir a temperatura dele, mas não é assim. Por trás de só botar o termômetro existe um processo muito interessante que acontece no nosso corpo. A temperatura, na verdade, é uma grandeza físico-escalar que caracteriza o estado térmico de um corpo, indicando se ele está quente ou frio. Uma grandeza que determina o estado de agitação molecular de um corpo. É muito interessante pensar que não existe um limite superior da temperatura. Tipo, na superfície do Sol, a temperatura é de 6.000 graus Celsius e no núcleo, muito mais. Mas, então, não existe um máximo de temperatura, mas existe um limite inferior, ou seja, uma temperatura mínima, o que nós chamamos de zero absoluto. Uma dúvida muito comum é saber o que é energia térmica. A energia térmica é a quantidade de energia contida em algum sistema exclusivamente pelo efeito da sua temperatura. Ou seja, podemos dizer que a energia térmica corresponde à diferença de energia entre um objeto de certa temperatura e a energia que ele apresentaria na temperatura de zero absoluto. Tá, mas qual a diferença da energia térmica do calor? Bom, o calor é a energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura ao de menor temperatura. Já a energia térmica é a energia armazenada no corpo e constituída de várias formas de energia, tais como energia cinética da molécula, energia potencial e energia atômica, etc. Explicação. Um dos fatores que influencia na velocidade da reação é a temperatura, e para a maioria das reações a velocidade aumenta com o aumento da temperatura. No experimento, podemos perceber que a anilina possui maior dificuldade de se espalhar em água gelada do que em água quente. Isto é pelo fato de que as moléculas estão mais agitadas no recipiente com água quente do que no recipiente com água gelada, gerando um aumento de velocidade da reação da anilina com água quente em um retardo da velocidade da reação da anilina com água gelada. Meu nome é Cauane Moreira dos Santos e sou da turma 81. Os termômetros são instrumentos usados para medir a temperatura de algo ou alguém, ou até mesmo de um ambiente. O termômetro culinário serve para medir a temperatura de comida ou água. O termômetro digital serve para medir a temperatura de pessoas ou animais. O termômetro hospitalar é usado em hospitais para medir a temperatura e tratar doenças infecciosas. O termômetro automotivo serve para medir a temperatura de motores de automóveis. Escalas termométricas. As escalas termométricas indicam o nível de temperatura de energia térmica de um corpo, sendo que podem ser 3 graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. As escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura, medida do grau de agitação das moléculas, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas 3 são utilizadas nos dias atuais, sendo elas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Essas escalas utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água. Escala Celsius. Essa escala Celsius é adotada na maioria dos países, inclusive no Brasil. O físico britânico Lord Kelvin, estudando o comportamento dos gases, redefiniu a escala de temperatura Celsius para que iniciasse do zero, surgindo assim uma escala que mede temperatura absoluta, a escala Kelvin.
Um Kelvin é definido como a fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. A magnitude do Kelvin é igual à do grau Celsius, mas a temperatura expressa em graus Celsius é numericamente igual à temperatura em Kelvin menos 273,15, isso é, Celsius igual a Kelvin igual a 273,15. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 e o ponto do vapor é 212. Nessa escala, o intervalo entre os dois pontos fixos é dividido em 180 partes iguais. A cada divisão corresponde a 1 grau Fahrenheit. Na escala Kelvin, o ponto do gelo é 273 e o ponto de vapor é 373. Mônica está em uma temperatura de 39 graus. Ela tem um superpoder que permite que ela mude a temperatura. Ela decidiu que queria estar em uma temperatura mais fria. Então ela diminuiu uma certa quantidade de graus Celsius e ficou com a temperatura de 17 graus. Quantos graus ela fez variar? O valor desconhecido, o valor que a gente tem que achar é quantos graus ela fez para variar, né? Então, x vai ser esse grau que variou. O 17 é a temperatura que ela ficou depois. Isso tudo é igual a 39 graus do ambiente que ela estava. Então, a gente isola o x, passa o 17 para o outro lado, a igualdade, fica 39 menos 17. X é igual a 39 menos 17, 22. Então, a temperatura que ela ficou, que variou, são 22 graus Celsius. 2 medidas de água demoram 20 minutos para ferverem, atingindo uma temperatura de 100 graus Celsius. Quanto tempo 5 medidas de água demorariam para ferver atingindo 100 graus Celsius? Para fazer esse cálculo, a gente faz da seguinte maneira. As medidas envolvidas são medidas de água, então nós representamos com M. E o tempo, que nós representamos com T. 2 medidas de água são equivalentes a 20 minutos. 5 medidas de água a gente ainda não sabe, então a gente vai representar com X. Elas são medidas diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra também sobe. 2 vezes o x é igual a 2x. 5 vezes o 20 é igual a 100. 2x é igual a 100. A gente isola o x e o 100 nós dividimos por esse 2 aqui. X é igual a 100 dividido por 2, 50. Então, a resposta é 5 medidas de água fervem em 50 minutos. O que é? Porcentagem, representada por esse símbolo, é a divisão de qualquer número por 100. Representações de uma porcentagem. Há 3 formas de representar uma porcentagem: forma percentual, forma fracionária e forma decimal. O cálculo do valor representado por uma porcentagem geralmente é feito a partir de uma multiplicação de frações ou de números decimais. Como calcular uma porcentagem? Por exemplo, um evento tem 160 convidados na lista aqui, o todo no caso, 160 convidados.
é representado pelo número total e corresponde a 100% das pessoas convidadas, e 25% desses convidados não comparecerão. Como é possível saber o total de pessoas que não comparecerão? A porcentagem representa um valor dividido por 100. Sendo isso, falar 25% de um valor é o mesmo que dizer 25 de 100, ou seja, 25 dividido por 100. E, para descobrir o número exato de ausentes no evento, é só multiplicar o todo pela porcentagem. Dessa forma, 160 vezes 25%, 160, 25 centavos, 160 vezes 0,25 é igual a 40. Assim, teremos 40 pessoas que não comparecerão no evento. Fim. Segue link com as fontes.
Olá, meu nome é Tizier e hoje vamos aprender o conceito e as propriedades de uma radiciação. Bora lá! Radiciação é uma operação matemática que usamos para achar a raiz de um número, seja ela raiz quadrada ou cúbica. Com ela, buscamos descobrir qual é o número que foi multiplicado por ele mesmo e quantas vezes, até chegarmos ao número que foi dado. Neste exemplo, podemos ver quem é quem. O local onde o 2 está é chamado de índice. Com ele, vemos quantas vezes vamos multiplicar o produto. Esse desenho é chamado de radical. É usado para representar a raiz de um número. O local onde o 4 está é chamado de radicando. Com ele, podemos saber o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. E por fim, o local onde o 2 está é chamado de raiz, que passa a ser o número que estamos procurando. Observação: não se define a raiz de índice par de um número real negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não dá, pois não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 4. Agora que já aprendemos como é a radiciação, bora para as propriedades. Primeira propriedade: índices iguais. O índice do radical e o expoente do radicando são iguais. Nesse caso, o resultado é o próprio radicando. Exemplo: a raiz cúbica de 4 ao cubo é igual a 4. Porém, com o índice e o expoente do radicando, vira uma fração por ser igual, ou seja, fica 3/3, que é igual a 4 na 1, ou seja, só 4. A segunda propriedade se chama simplificação de índices. Quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número natural não nulo, o radical obtido é equivalente ao inicial. Exemplo: primeiro vamos fazer o MMC, para encontrarmos um número primo que divida os dois números, do índice e do expoente do radicando. Logo após dividirmos, vamos inverter, o que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo. A terceira propriedade se chama raiz de um produto. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores, de maneira parecida. Exemplo: raiz de n de a vezes b. Para fazer esta propriedade é bem fácil. Basta separar o a e o b, formando duas radiciações, tendo então raiz de n de a vezes raiz de n de b. A quarta propriedade se chama raiz de uma raiz. A raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, no qual o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Exemplo: raiz de n raiz de m de a. Esta propriedade parece ser bem difícil, mas é bem mais fácil do que você pensa. Basta juntar as duas raízes e multiplicar os índices, formando raiz de m vezes n de a. Agora que já sabemos o que é radiciação e as propriedades dela, pode-se dizer que não é muito fácil mesmo, né? Mas se estudar e se empenhar bastante, vai que não chega aos pés do Albert Einstein. Até a próxima! Meu nome é João Vitor, eu vim ensinar como resolver potenciação. Um número maior é a base e o número pequeno é expoente. Para resolver, tem que multiplicar a base pelo número de expoente que está aqui em cima. Agora, multiplica. Para resolver com parênteses, tem que fazer a mesma coisa. Como é menos e menos, dá mais.
Para resolver sem o parênteses é um pouco mais fácil. Basta colocar 10, repetir 2 vezes e multiplicar. 100. Olha só, muito bom. Agora é quase a mesma coisa. 2/3 no parênteses. Tem que multiplicar o mesmo número 2 vezes. Esse 2 vezes e esse 2. Agora é um pouco diferente. Sem o parênteses. E aqui, como não tem um expoente, continua o mesmo. Esse daqui é um exemplo com o primeiro. É só multiplicar 5 vezes. Boa tarde, meu nome é Cauã. Eu vim falar um pouco da história da potência. A potenciação é um produto de fatores iguais. É uma forma simplificada de representar uma multiplicação com os mesmos fatores. Esse papel na matemática é de suma importância, além de ser essencial em diversas fórmulas matemáticas, como os cálculos de juros composto, progressão geométrica, funções exponenciais, logaritmos, área e volume, teorema de Pitágoras, fórmulas de Bhaskara, e entre outros. Também é essencial em diversas outras ciências como astronomia, física, química e biologia. A utilização de potências começou aproximadamente em 1000 a.C., em algumas tabelas babilônicas. Com cálculos de acordo com seu sistema de numeração sexagesimal, também foram encontrados cálculos com potências em papiros egípcios, entre eles demonstrando cálculos do volume de uma pirâmide, usando um par de pernas como símbolo para o quadrado de um número. A palavra potência foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios num célebre livro em que reuniu de modo lógico e organizado a geometria da época, e tal livro, considerado o primeiro em geometria, foi Percursos dos Elementos de Euclides, no qual dizem que Euclides recolheu muitas informações importantes. Hipócrates designou o quadrado de um segmento pela palavra dinamis, que significa precisamente potência.